Meus amados sobrinhos, só para membros. Vamos ter uma conversa séria, reveladora, e eu acho até que vai ser para mim um pouquinho dolorosa. Mas algumas questões têm que ficar claras e a gente não pode evitar de sentir dor, né? A dor às vezes é necessária para a gente até aliviar e para que ela se passe. E eu tenho sentido nos últimos tempos, principalmente nesse último mês, muita dor, muita dor. E eu vou abrir esse vídeo aqui, até para que as pessoas entendam algumas coisas, até porque quem é membro realmente é próximo, né? É membro porque quer estar perto, não só por um conteúdo exclusivo, mas é porque quer conhecer mais, se simpatiza, acredita, né? Tem uma afinidade, tem uma tem uma credibilidade, né, que vai ao encontro do acredita, mas não é só o acreditar no momento, né? Tem uma credibilidade no que a pessoa é, no que a pessoa tem a dizer, né? Então, é uma relação de fato sentimental a que nós temos aqui no espaço fechado para membros. Eu não estou aqui prometendo uma mudança na vida de qualquer um, eu não estou prometendo aqui fofocas exclusivas nesse espaço feito para membros. Todo mundo que entrou aqui entrou exatamente para ouvir o que eu tenho a dizer, né? Para entender o que eu tenho a dizer. O Alexandre Oliveira, que é um querido, um membro muito querido, ele tem tocado um assunto bastante importante, bastante delicado, que eu ainda não falei aqui, nem abertamente no canal e nem aqui para membros, porque é um assunto que está demandando um cuidado muito especial da minha parte, e por não poder ter este cuidado agora, por isso que eu ainda não vou abordar esse assunto. Mas vai chegar a hora que eu vou fazer um material e não vai ser fechado para vocês, não, vai ser aberto exatamente para trazer para a razão um monte de gente em relação ao que acontece aí, tá? Esperem, aguardem. Mas vamos ao que eu quero falar nesse vídeo. As pessoas não entendem, né? Muitas vezes porque que eu estou do lado de pessoas famosas, a quantidade de trabalhos que eu já realizei, e por que hoje eu estou aqui numa situação que eu tenho que praticamente mendigar com o pires na mão, pedindo apoio para fazer um trabalho, né? As questões que envolvem políticas públicas no nosso país, tudo isso é sabido. Eu já expliquei 1000 vezes a questão da Lei Rouanet, a questão burocrática de um projeto. E para você fazer um projeto custa dinheiro, tá? Você não entra lá no site, baixa um formulário, preenche e pede 5 milhões, não. Não é assim que funciona. Você tem que contratar profissionais específicos para poder fazer o projeto dentro de todas as normas. É uma burocracia terrível. E você vai ganhar uma carta de crédito para aquilo, e você vai ter que tentar captar aquele dinheiro. Aquele valor que você pede nunca é o montante que você pediu. Então, um projeto de 5 milhões ele vai ter que ser feito com dois, às vezes 1,5, entendeu? E mudou muita coisa, o streaming, a internet, o YouTube, todas essas plataformas mudou muita coisa na vida de profissionais iguais a mim, porque aquela coisa de você ser contratado por uma emissora de TV e virar um astro e ganhar uma fortuna por mês não existe mais. Os atores, artistas, diretores que viveram essa fase, fizeram seu pé de meia, estão muito bem, obrigado. Mas quem não pegou essa parte agora, aqueles contratos milionários da Globo para aqueles atores que ficavam à frente de tudo, isso não existe mais, tá? É tudo por aparição, é tudo por cachê, entende? A Globo mandou muita gente embora, e muita gente boa, por não ter que manter aquela folha de pagamento imensa, porque mudou tudo. A realidade dos patrocínios em relação à mídia, com a chegada da internet, mudou muita coisa. Para melhor, para pior, a gente ainda está tentando entender isso, tá? E eu sou um profissional com 36 anos de profissão, que vai completar já 52 anos de idade, e que eu ainda peguei a finaleirazinha dessa fase. Mas eu nunca estive dentro desse mainstream, dentro dessa coisa voltada
para essa grande elite da televisão, até porque eu escolhi ser diretor de cinema. Trabalhava para a TV independente, ganhei muito dinheiro com isso na época. Gente, mas eu ganhei muito dinheiro. Eu montei, no ano de 2000, uma produtora com melhor equipamento importado, porque na época, e ainda é assim, eu mandei trazer tudo de Nova York, de uma empresa chamada BH Foto e Vídeo. Então eu tinha só a minha ilha de edição na época, só o computador, que era um Mac G4, sem programa nenhum instalado. Ele custou, na época, US$ 18.000. Ou seja, na época eu paguei mais de R$ 70.000, mais de R$ 80.000, num único computador, sem monitor, sem nada e sem os programas. Porque os programas eram assim, US$ 5.000, US$ 6.000, US$ 4.000, enfim, tá? Para fazer hoje, uma coisa que você consegue fazer no celular, para vocês terem uma ideia. Então, até quem investiu muito pesado na época que eu investi, além desse equipamento ter que ser atualizado a cada um ano e meio, quem investiu muito nessa época, como eu investi, com o que eu ganhei de dinheiro, viu esse dinheiro todo ser jogado fora. Porque hoje você pega um celular, você pega ali no próprio Reels do Instagram, você faz o que você pagava isso para fazer na época, né? Mas mesmo assim, eu consegui ganhar muito dinheiro, eu consegui me estruturar. Na minha primeira separação, eu sempre fui um cara que nunca me preocupei em brigar pelo que é meu numa separação. Eu acho que acabou, acabou, eu viro as costas e vou embora. Deixei tudo para trás e comecei tudo de novo, né? E comecei tudo de novo. Tava lá eu de novo, comprando equipamento, tudo de novo, porque eu não quis saber de casa, não quis saber de carro, não quis saber de nada. Fica, sabe? Eu quero a minha vida, a minha liberdade, para eu poder continuar vivendo e trabalhando, né? E então, assim, eu não acumulei um patrimônio, porque fui casado 3 vezes, né? Então, enfim, né, isso faz parte, né? Mas eu tô aqui, o meu patrimônio é o que eu sei fazer, o meu patrimônio é o meu trabalho, o meu patrimônio é a minha liberdade. Esse é o meu real patrimônio. Então, entendo um homem que sofra numa separação, um monte de coisa, não deixo de ser solidário. Eu não entendo um homem que use isso como justificativa para não reagir e seguir adiante. Mas cada qual com seu cada um. Então, não vou entrar nessa discussão agora, tá? Eu falo por mim. Sendo assim, o que aconteceu? Em 2002, trabalhando para a TV, com o valor que eu já havia agregado e já tendo me separado e tal, e começando tudo de novo, eu cheguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu comecei no teatro com 14 anos de idade, inclusive até publiquei lá no meu Instagram um texto e um vídeo que eu fiz com a minha primeira apresentação ao público mesmo, com 16 anos, né? É legal trabalhar para a TV, mas, putz, uma encheção de saco, ainda mais TV independente, uma cambada de gente chamada. Se vocês acham hoje o YouTube muitas vezes um lixo, vocês não têm noção o que era TV independente. O cara que pagava ali uma grana por mês para ter um espaço num canal local. Esse cara, então, gente, ele era muito pior do que qualquer youtuber que vocês veem hoje em dia. Muito pior. Porque ele se achava, o que tinha de gente que se achava o Amaury Júnior, o que tinha de gente que se achava o Alborguete, o que tinha de gente que se achava o Jô Soares, que se achava o Reinaldo Azevedo, sem nem sequer saber ler e escrever direito, não era brincadeira. Mas o cara, ele estava dentro de uma comunidade, dentro de um nicho, ganhava uma grana, conseguia arrumar patrocínio, e eu tinha que dirigir e produzir esse cara, e tentar dar a ele na TV, porque já é uma exigência da TV, o mínimo de estética e qualidade profissional possível, tá? Então, acho que foi ali que eu me tornei melhor diretor. Porque o que eu quebrei de pedra, o que eu tirei de leite de pedra, vocês não têm noção. Então, para mim, qualquer ator, qualquer celebridade, qualquer ex-BBB, eu faço milagre na frente de uma tela. Da pessoa chegar andando, eu já olho para ela e já sei se ela tem condição ou não de fazer alguma coisa. E se ela não tem condição, onde é que eu tenho que mexer para que ela tenha condição? Foi minha maior escola, né? Mas eu tinha ganhado uma grana muito boa, muito forte, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou investir em cinema agora. Chegou a hora agora
de eu realmente fazer o que eu sempre quis fazer. Porque quando eu fiz teatro, final da década de 80, início de 1990, eu entrei no teatro porque meu sonho era trabalhar com cinema. Por isso que eu fiz publicidade, inclusive, para me qualificar em RTVC. É uma cadeira que não existe mais. Na época era Rádio, TV e Cinema, hoje é RTV. Né? Então, só que na hora de eu fazer o cinema, entrou o Collor e fechou o Embrafilme. Aí eu tive que trabalhar, né, no nicho que era possível, que eram os comerciais publicitários, que era a questão, né, da produção de institucional, que era a produção para a TV, porque não tinha um mercado de cinema. Inclusive o Festival de Cinema de Gramado deixou de ser festival brasileiro de cinema e se tornou festival latino de cinema porque não tinha filme brasileiro para exibir por causa do Collor, porque não era mais produzido. Depois que o Collor foi obrigado a ele a criar a Lei Rouanet para compensar o fechamento da Embrafilme. Então a Lei Rouanet é uma lei do Collor, tá? Enfim, quando eu fui entrar no cinema, gente, foi assustador. Porque se a produção para vídeo e TV era uma fortuna, a do cinema, então, feita em 16 e 35 milímetros, película negativo, era algo assim, ó, muito mais absurdo. Multiplica isso a milésima potência. Quando eu reclamei, na hora que eu entrei para conversar com esses cineastas que existiam, sabe o que eles me disseram? Rangel, cinema é feito para quem é de família que tem dinheiro. Cinema, Rangel, é feito para quem já é descendente de cineasta. Cinema, Rangel, é uma arte cara. Aí um outro olhou para mim e falou: Você quer uma arte barata? Compra um violão e vai tocar na praça. Porque cinema não é para você. Gente, o cara falou tudo que ele não podia dizer da minha vida. Ninguém pode chegar na minha vida e falar: Você não pode fazer. Gente, eu não vou dizer a sensação física que isso me causa, tá? Em decoro, em respeito a vocês que estão me assistindo. Mas se alguém chegar para mim e falar assim, você não pode fazer porque você não tem a capacidade, nesse sentido, não é, não, você não pode fazer, cara, porque isso é errado. Beleza, respeito. É errado porque é errado, não. Então realmente eu não posso. Mas se a pessoa chegar para mim e falar assim, você não pode fazer porque você não é capaz, gente, aí me deu até vontade de chorar. Não me fala isso. Porque se você olhar para mim e falar que eu não posso fazer porque eu não sou capaz, eu opero até um cérebro. Se você falar que eu não sou capaz de ser um neurocirurgião. Eu vou estudar aquela porra, eu vou aprender como é que funciona, como é que se abre uma cabeça, como é que é um cérebro e vou operar. E vou te mostrar, não posso, tá aqui, ó. Tá operado e tá falando, depois que passou a anestesia, tá? Então nunca me diga que eu não tenho a capacidade de fazer alguma coisa. Porque eu vou fazer do mundo uma bola de futebol e você artilheiro da seleção, se me disser isso. Quando o cara me disse isso, eu pensei, eu vou te mostrar que eu posso. E realmente, por mais grana que eu tivesse juntado na época, era impossível de eu conseguir fazer. Aí eu peguei essa grana toda que eu investi na época e fui entender como é que aquilo funcionava. E me fiz a pergunta: por que eu não posso fazer isso de uma forma diferente? Aí eu lembrei da história do presunto assado, que o garoto sempre via a mãe cortar o presunto nas duas pontas, botar dentro da forma e assar. E ele perguntou: Mãe, por que a senhora assa o presunto desse jeito? É porque a sua avó faz assim. Aí ele foi na casa da avó e perguntou: Vó, por que a senhora corta o presunto nas duas pontas? E ela respondeu: Porque minha forma é pequena. E ele pensou: Pô, mas a forma da minha mãe é grande. Então o presunto ele pode ser assado sem cortar as pontas. Eu tenho que achar um jeito de fazer isso diferente do que esses caras fazem. Sabe o que aconteceu? Eu me tornei recordista de participações no cinema de Festival de Cinema de Gramado, em curta-metragem. Eu me tornei o maior curta-metragista do Brasil, na época.
recordista de aparições. Está o vídeo lá, inclusive, também no meu Instagram, eu sendo chamado no Curta Santos, em Santos, recebendo uma homenagem por quem eu tinha me tornado dentro do cinema. Vocês acham que esses caras que mandam e mandavam dentro do cinema do Rio Grande do Sul, eles ficaram felizes com isso? Do tipo, porra, esse cara é um revolucionário. Caramba, esse cara a gente tem que chamar ele pra gente. Não, não. Eles não ficaram felizes, não. Tem uns que são meus inimigos mortais até hoje. Porque eu desmistifiquei. Eu tirei uma. É como se eu tivesse quebrado um sigilo de algo que era um ambiente lacrado, hermético, fechado, somente para aqueles seres especiais. Eu tirei a imagem do cineasta fumando um cigarro em Cannes, sabe? Daquele cara gênio, culto, que fez um filme que é uma merda e que ninguém entendeu, e ele responde: o público não estava preparado para alcançar o que eu quis mostrar. Ou seja, ele é um merda como cineasta, ele não sabe fazer um filme de entendimento das pessoas, mas ele bota a culpa no público, dizendo que o público é ignorante por não ter a capacidade de entendê-lo. Então, esse cara, ele se quebrou comigo. E eu não fiz de propósito. Eu não fiz para sacanear esse cara. Eu fiz por uma questão de necessidade do meu trabalho existir. Com a necessidade de mostrar que eu podia fazer aquilo. Entendeu? Eu fiz pela necessidade de mostrar que ninguém pode dizer para mim que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. A não ser que a outra parte, se estiver envolvida nisso, não queira que eu faça. Aí, beleza. A minha vontade nunca vai estar acima da vontade de ninguém. Como diz a lei de Telemann, o amor é a lei, mas amor sob vontade. Posso sofrer, posso morrer, vou ressuscitar. Mas se o que eu tenho que fazer depende da vontade, do consenso de outra pessoa, e essa vontade não estiver afinada com a minha, eu jamais vou impor, por mais impulsivo, por mais apaixonado que eu seja pelas minhas causas, né? Eu jamais posso estar acima da vontade dos outros, igual acontece no meu elenco, né? O ator, eu apresento o roteiro, é isso aqui que eu tenho. Tá a fim de fazer? Vai fazer? Se apaixonou? Sim, eu quero. Então, meu irmão, tu vai fazer, né? Mas ele pode chegar, não tá mais dentro da proposta que eu queria. Cara, eu percebi uma proposta melhor, como aconteceu agora no Agonia. O Júnior Andrade está saindo do filme porque a Record contratou ele, esta emissora canalha, que artístico não tem nada nessa emissora, né? E eu espero que um dia esta porcaria desta emissora seja descoberta e perca a sua concessão. Já a grana é boa e realmente uma grana absurda, tá? Mas como eu nunca fiz as coisas na minha vida por dinheiro, eu também não vou entrar em julgamento, cada um são cada qual, por mais que ele tenha um excelente casamento. Tem contas que são dele, tem coisas que são dele, tem a vida dele, o cara tem a dignidade dele, e ele tem que manter essa dignidade dele, e a grana cobre essa necessidade da dignidade dele. Eu não posso fazer nada, né? Continuamos amigos, fazemos um próximo projeto lá na frente, mas Júnior Andrade sai do ego, porque a minha vontade, nesse caso, não pode passar por cima da necessidade dele, né? Então, beleza. Eu me tornei esse cara dentro do cinema, esta figura, essa persona não grata, exatamente por ter a capacidade de fazer. Só que chegou um ponto que eu já tinha feito 37 curtas-metragens e 6 médias. E dentro do meio existe um outro preconceito. Você faz curta-metragem, você não é considerado cineasta. Você é considerado curta-metragista. Sabia dessa? Tem isso. Você é o quê? Eu sou curta-metragista. Você não pode dizer que é cineasta, porque os caras não aceitam. Para você ser um cineasta, você tem que fazer um longa-metragem e com esse longa-metragem conseguir distribuí-lo, exibi-lo, tá? Porque não adianta também fazer o longa-metragem e botar em festival, não, que aí você é um cara experimental, estreante, tá? O meio artístico, gente, vocês pensam que é oba-oba, tudo cuca fresca, libertinagem.
é um dos meios mais políticos e mais preconceituosos e elitistas que existe, tá? Artista não tem nada de camisa branca ali, pedindo paz na beira da Lagoa de Freitas para a Globo, não, tá? Muito pelo contrário. A artista é um engolindo o outro, tá? Pode ver no caso que aconteceu com o Márcio Smelling, que foram pouquíssimos os que ficaram do lado dele. Por que não quer saber se a denúncia é falsa ou não? Quem é que vai ficar na direção da Globo? Fulano, colou todo mundo, tá? Artista é tudo assim. E eu não sou. Aí, beleza. Chegou a hora, né? E eu já não trabalhava mais para a TV nessa época e eu vivia das aulas que eu dava para formação de atores e técnicos, que o resultado dessas aulas eram os curtas-metragens. Ganhei muito dinheiro com isso. Nossa, ganhei, gente, eu ganhei muito dinheiro com isso. Muito. E vinha gente do Brasil inteiro para Porto Alegre, onde eu estava instalado, para ter aula comigo, tá? Tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Mato Grosso, Amazonas, Bahia, interior do estado. Tinha gente que tinha vendido a geladeira para poder, porque meu curso era caro. Porque eu fazia uma. Por mais que eu tivesse barateado, ele não era barato. E eu também tinha que manter a estrutura por causa daquilo, tá? Aí chegou a hora do curta-metragista virar cineasta. Foi quando eu fiz o meu primeiro longa, Requiem para Laura Martin. Gente, tudo que eu tinha ganhado na minha vida, joguei no Requiem. Tá? E o Requiem fez por merecer. O filme foi lançado internacionalmente, no cinema, tela grande, com o público, foi comprado pela Sony, pela XN, legendado em 5 idiomas, passou no mundo inteiro. O Requiem pagou as contas, mas pessoalmente me custou muito caro, porque eu tive que engolir muito sapo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Filha da puta nenhum na face da terra tem o direito de me deixar desaforo, porque eu não levo desaforo para casa. E um profissional da arte, ele responde com a arte. Vou fazer agora o ódio. E o ódio foi um projeto muito ambicioso, porque eu saí do Rio Grande do Sul para realizar esse filme no Rio de Janeiro. Por mais que eu seja carioca, eu não fiz esse filme no meu bairro, ali na minha rua do Rio de Janeiro, não. Eu fiz esse filme no estado do Rio de Janeiro. Eu fiz em Barra de Guaratiba, que era quase divisa com São Paulo, fiz na Baixada Fluminense e fiz no Rio de Janeiro, em vários lugares do Rio de Janeiro, Zona Sul, Zona Norte, Centro. Então, gente, assim, ó, tudo em 10 dias, tá? Tem muitas questões que aconteceram no ódio, depois eu falo um vídeo só sobre ele, porque eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão esse vídeo vai ter 3 horas só para contar o que aconteceu só durante o ódio. Gente, elenco imenso. E na época só fera. André Ramiro tinha acabado de sair do Tropa de Elite 1 e 2, sabe? Trabalhei com a mãe do Bruno Mazeu, Alcione Mazeu, Leite Francisco, foi o último trabalho do Leite Francisco, Wesley Luiz, Luciano Quirino, Luciano Zafir, Del Garcês. Gente, só assim, um elenco pesado, cara, assim, ó, tudo que eu tinha foi no ódio. Tudo, mas ele foi. Tudo que eu tinha e o que eu não tinha, tá? Porque o Laura Marques zerou. E para fazer o ódio, o investimento ainda tinha maior. Então eu ainda me encalacrei para fazer o ódio. Fui, fiz o ódio. E eu já estava meio desgastado na minha vida pessoal em relação a algumas coisas e resolvi tomar uma decisão nessa época. E essa decisão me custou muito caro. Alguém muito próximo envolvido, a minha, meu filho, atentou contra a própria vida por causa dessa decisão. Só que essa pessoa atentou contra a própria vida na semana que eu voltei do Rio para finalizar o ódio. Eu não preciso entrar em detalhes, tá? Não pude finalizar o filme. Foi o pior período da minha vida. E
consegui remediar, enfim, a pessoa não se foi, mas isso afetou muita coisa, não finalizei o filme naquele período, e você tem uma janela para fazer as coisas, porque depois engata outras coisas, né? Fora o prejuízo financeiro que estava ocasionando. Aí me surgiu, por intermédio de uma outra pessoa que fazia parte do filme, que é um dos sabotadores, uma coprodutora que chegou e falou: Rangel, fica tranquilo, eu vou meter dinheiro agora aí, eu vou finalizar o filme e a gente é sócio nele. É melhor ter a metade de alguma coisa do que 100% de nada. Aceitei. O cara tentou me roubar o filme, eu fiquei 10 anos brigando na justiça para provar que o filme era meu. No final eu consegui. Só que isso fez com que o filme ficasse 10 anos parado. E devido a todos os problemas que eu tive na minha vida, eu fiquei 10 anos sem fazer cinema. Até hoje eu não me perdoo por isso. Porque, como disse Antônio Jesus Faio, você não larga o cinema. O cinema larga você porque você não teve capacidade de continuar com ele. E eu não me perdoava. Porque quando eu dizia parei, larguei o cinema, eu sabia no fundo, que eu não tinha largado o cinema. Eu que não estava tendo capacidade de continuar. E, como eu disse, ninguém pode dizer para mim que eu não tenho a capacidade de fazer, mesmo que essa pessoa seja eu. Que é pior ainda. Porque com os outros você pode até evitar, você não convive. Agora contigo tem que conviver 24 horas por dia. Né? Aí, beleza. Aí surgiu uma situação parecida. Outro cara. Angel, vou meter dinheiro e finalizo o ódio para você. Que o filme voltou para mim, mas estava sem montar, estava parado. Né? Tá. Como eu já tinha passado pela situação, eu criei todas as prevenções. E quase tentou me tomar o filme de novo, só que não conseguiu. Aí eu lancei o ódio. Quando eu lancei o ódio, eu falei: quer saber de uma coisa? Agora, foda-se, agora eu vou voltar com tudo. E fui recuperando, né? O ódio não rendeu dinheiro, porque foi por streaming, não foi para cinema, não consegui vender para TV, porque a TV já não está comprando mais também tanto filme, só está comprando filme que é mainstream, hollywoodiano, ou produção própria, porque essa realidade também mudou. Eu não tive a mesma realidade com o ódio que eu tive com Laura Martin, porque o mercado mudou, né? E eu fui tentando ali recuperar. Aí fiz o Relatos Urbanos, que é um compilado alguns dos meus curtas-metragens, fiz o Voo 342, rodei o Pacto entre Canalhas, rodei o Escritório Etílico e rodei o Duralex. Eu tô com 3 filmes dentro do HD para ser montados, tá? Só que tudo isso demanda dinheiro e tempo também. E já estava trabalhando no Ego, na Lei do Retorno e no Agonia, tá? Então vocês terem uma ideia, eu tenho 10 anos para botar no lugar. Aí veio uma coisa que era muito importante. A Lei Paulo Gustavo. E o tio aqui conseguiu ficar no edital estadual da Paulo Gustavo com 4 milhões de reais e no edital municipal aqui de Gramado com 100 mil reais. Os 100 mil reais para o escritório etílico, finalização, e os 4 milhões de reais para produzir o Ego. Nossa. Aí o tio já estaria em condição de pegar um jato agora. Onde é que eu quero ir, gente? Eu quero ir para Roma, eu quero ir para Barcelona, eu vou ver um colega, vou num cinema tal lá para ver o filme que está saindo, para pegar uma ideia, vou numa coprodução internacional, vou chamar um outro cara para produzir comigo. Ah, eu quero fazer um filme agora em Tóquio, vou fazer um filme em Tóquio agora. Era para eu estar vivendo essa realidade agora. Mas abriram prazo de recurso para o edital estadual e pessoas, na recontagem das notas, jogaram o tio para quinto lugar e só tinham 4 contemplados. E o tio não pegou os 4 milhões de reais do estadual, mas um outro recurso foi aberto e a gente está numa situação complicada por causa do Estado, tudo parou e também parou essa grana, ninguém vai saber. Então eu não sei se eu posso voltar para o meu lugar e ser contemplado com os 4 milhões para o Ego, que eu acredito que não, vou ser bem sincero, porque depois que tem esse tipo de movimento, que o outro entra com recurso, você não consegue, já era, tá? E os 100 mil de Gramado também tem um vídeo no meu Instagram, que era meu, tá? Era meu esses 100 mil reais. A Secretaria de Cultura deu esses 100 mil reais para uma empresa que vende bebida, sendo que a lei é para produtores de cinema. E eu sou o único produtor de cinema de Gramado. Antes que digam que é por causa do governo do PT, essa palhaçada, vamos saber que as prefeituras ficaram responsáveis, as prefeituras e os governos estaduais ficaram responsáveis pelo repasse do dinheiro e decidirem como é que vão repassar o dinheiro, tá?
E a maior parte das prefeituras e dos governos de estado do Brasil não são de esquerda, tá bom? E a prefeitura daqui que fez essa maracutaia, ela é bolsonarista, tá? Deixa isso bem registrado. Resultado, o que o TIE fez, pelo menos em Gramado? Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Olha aqui o que estão fazendo. Estão roubando os meus 100 mil reais, gente. Estão roubando. Aí o Ministério Público Federal entrou, fez a Prefeitura, a Secretaria de Cultura assinar um ajustamento de conduta, mas a Prefeitura, ela é detentora desse dinheiro. O que o prefeito resolveu fazer? Ao invés dele falar, não, beleza, vamos fazer o certo, vamos repassar então para o único produtor de cinema da cidade, devolve o dinheiro para o governo federal. Como eles não conseguiram levar a parte deles que eles iam levar com essa maracutaia, com essa empresa de bebida, eles também disseram, beleza, tu também não vai levar. Entendeu? O vídeo está lá no Instagram. Se vocês quiserem, pede aqui que eu mando o link para vocês, tá? Então, gente, eu tive esse desfalque. Eu era para estar tranquilo. Aí chega a pressão da data do Agonia que já estava marcado. Vou fazer tentar um financiamento coletivo, né? Porra, um filme que tem mais de 1,5 milhão de reais de valor agregado em cachês, em atores, em mão de obra de produção, em equipe, em tudo, né? Vou tentar um financiamento coletivo, porque já que eu vou fazer o Agonia aqui em Gramado, na esquina da minha casa, tá ótimo. Consigo. Pessoal, dos 65 mil reais, entraram 870 reais na vaquinha e até agora 600 reais de doação direta, via Pix. Eu não pego a passagem para ir para Jundiaí. Mas já tu não ia fazer o filme em Gramado? Ia. Só que aconteceu o que aconteceu no estado. A única cidade que cedeu sem cobrar taxas para gravar na rua foi Jundiaí, e a estética é semelhante, parecida de alguns lugares, né? Semelhante, parecida é ótimo. É parecida e semelhante com alguns lugares aqui que eu ia usar para locação. O elenco todo está lá, economiza a questão de passagem e tudo isso, mas também me dá um outro custo de produção com esse deslocamento, logística, né? E eu também tenho que sair. Quem estava aqui vai ter que ir para lá, então não economizo tanto assim com as passagens. E eu tenho que rodar o filme daqui a menos de um dia e a Record me arranca um ator. Vocês estão entendendo? Então, se hoje estou numa situação financeira complicada, não foi por más escolhas. Eu acho que a única escolha que, de certa forma, eu fui obrigado a fazer foi esses 10 anos que eu fiquei sem fazer cinema, porque estava até a existência do meu filho em jogo. E é realmente, se existe alguma coisa acima da minha arte, que para mim é a minha religião, é o meu filho. E a única coisa que faria realmente eu nunca mais tocar num filme na vida, numa câmera na vida, seria pelo meu filho. Tirando ele, até para amar, até para ser homem para uma mulher, eu preciso ser um profissional antes disso. Então, a minha arte, o meu trabalho se torna tão importante quanto, porque é a minha dignidade, é quem eu sou. Mas, cometeram um erro de novo. Alguém chegou para mim e falou assim, Rangel, você não tem como fazer o Agonia. Você não tem como voltar a ser quem você já foi. Espera. Mas espera. Porque se dependesse de mim, isso aconteceria em 24 horas. Como depende de realização de trabalho, de movimentar projeto, de fazer o filme, de lançar o filme, pode demorar mais tempo. E vai demorar mais tempo. Mas espera. Porque eu não vou voltar a ser quem eu já fui. Eu vou ser maior e melhor de quem eu já fui. Eu sou apenas um mero operário da cultura. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas um profissional dentro da minha área. Eu faço cinema como um pedreiro faz casa, como um balconista atende no balcão, como um motoboy faz teleentrega, como um médico faz consultas ou cirurgias. Eu sou apenas um profissional na minha área. E eu tenho a obrigação de ser o melhor profissional na minha área. Um dia eu não vou estar mais aqui com nenhum de vocês. Mas o meu nome e o meu trabalho
vai estar como já está, o que já foi feito até hoje. Só que tem muito mais coisa para fazer. Meus amados, tenham um excelente dia. O vídeo ficou longo, porém necessário. Porque vocês sabem, eu sei que vocês sabem. No fundo, vocês sabem que a mim tu encontras. Bela tchau.